professores! Estamos aqui no nosso subsídio bíblico, doutrinário e pedagógico do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, estamos estudando a lição de número 13, a nossa penúltima lição do trimestre. É isso aí, nosso quarto trimestre de 2023 foi recheado, de muita sabedoria e muito subsídio através da nossa lição, que tem como comentarista o nosso professor, nosso pastor Eduardo Leandro Alves, que é um ícone para a nossa igreja, uma referência, que tem trazido grandes ensinos nesta lição. Então, nós estamos na penúltima lição, no próximo domingo, próxima semana, já finalizaremos o nosso ano letivo da EBD. E nós gostaríamos de trazer esta semana, apresentar aqui os subsídios doutrinários. Nosso texto principal, nosso título da lição é Fé para Crer na Realidade do Sofrimento Eterno. Nosso texto principal está localizado em Apocalipse 21, capítulo 21, versículo 8, que nos diz o seguinte: Mas, quanto aos tímidos e aos incrédulos, a sua parte será no lago que arde, com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Nosso resumo da lição nos diz o seguinte: o sofrimento eterno é uma realidade, assim como a vida eterna na presença de Deus. Nós temos dois objetivos para essa lição, que são compreender o que é a morte eterna e explicar a respeito do juízo divino para os ímpios. Esta lição, caro professor, ela traz um panorama do que é o sofrimento eterno. Essa lição, na verdade, ela é uma lição que fecha de verdade na próxima lição, que é a lição 14, que é o fechamento do trimestre, que vai falar sobre a condenação eterna, ou seja, são lições que estão ali juntas, uma é complemento da outra, e a última ela fecha toda essa visão sobre os fundamentos da nossa fé. Então é importante que o professor também estude na mesma semana a lição seguinte, porque vai precisar para retomar a lição 13 e assim dar prosseguimento a esse fechamento, esse período letivo. Então aqui nós temos dois grandes tópicos, a lição apresenta apenas dois tópicos, tanto a lição 13 quanto a lição 14, são lições que apresentam dois tópicos apenas, mas que resgatam todo o conceito bíblico de morte eterna e a diferença entre uma e outra e as semelhanças, e traz aqui alguns temas, alguns pontos de subsídio. Nosso tópico 1 fala sobre a morte eterna e o nosso tópico 2 vai falar sobre o juízo divino para os ímpios. A título de introdução, o professor pode começar perguntando aos seus alunos se eles sabem a origem da morte, quando se iniciou a morte. É importante que o professor pergunte isso aos alunos, porque por mais que pareça óbvio, alguns jovens podem chegar a pensar que a morte ela sempre existiu, quando na verdade Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Deus, como Deus eterno, também nos dotou dessa eternidade. E nós também seríamos eternos aqui na Terra. Porém, com a entrada do pecado no mundo, por meio de Eva, que ouviu a serpente, o pecado passou a entrar na humanidade e assim deu origem à morte. Tanto a morte terrena, que é a nossa morte carnal, como consequência desse pecado, quanto a morte que é a separação eterna de Deus, que é a morte eterna, ou seja, essa distância para sempre de Deus. E aí nós sabemos que o plano da salvação veio exatamente para fazer esse elo novamente entre Deus e os homens, e a partir desse elo que é Cristo, desse intermédio, nós podemos resgatar a nossa vida eterna com Cristo, mas essa vida é uma vida espiritual e não terrena, porque nós sabemos que como consequência a morte terrena ela veio para ficar. Então desde que Adão e Eva pecaram, a morte terrena ela se consolidou
no globo terrestre. Então, o ser humano ele nasce, cresce e depois de um tempo ele morre. Mas a vida eterna, ela existe. E existe a vida eterna com Cristo e a morte eterna, que é a separação para sempre da presença de Deus. Então, é bom perguntar se os alunos eles sabem, né, essa noção doutrinária de morte e de vida, porque é preciso explicar para poder prosseguir a lição, certo? No nosso tópico 1, vai falar sobre a morte eterna. O que seria a morte eterna, né? O castigo infindável, e ele vai falar aqui que seria o destino dos incrédulos. E o que seriam esses incrédulos? São as pessoas que, apesar de ouvirem a palavra de Deus, elas não creram, porque a Bíblia diz que o crer vem pelo ouvir, né? E elas, apesar de ouvirem, não creram. Então, essas pessoas, elas, infelizmente, através do seu livre-arbítrio, puderam realizar uma escolha. E a escolha é exatamente, a morte ou a vida, né? E a partir do momento que eu não creio naquilo que a palavra diz, eu não creio no sacrifício vicário de Cristo, eu estou comprando a minha condenação eterna, né? E aí isso vem por meio da morte eterna. Então, existe, né, um lugar de tormento e sofrimento preparado para o diabo e seus anjos. E aí, aquele que não creu, aquele que não ouviu e não creu, né, nas palavras de Cristo, não se arrependeu dos seus pecados, nem aceitou ao sacrifício vicário de Cristo, está condenado a este lugar inferior, que assim é chamado o nome inferno, né? O nome inferno significa lugar inferior. E aí é importante que o professor, nesse primeiro tópico, ele faça esse resgate que nós comentamos aqui, esse resgate da abstenção, né, do homem com Deus lá no Éden, a entrada do pecado no mundo, a consequência do pecado, né, que no livro de Romanos diz: mas o salário do pecado é a morte. E essa morte, ela é de dois níveis. Ela é a morte terrena, que todos nós passamos, cristãos ou não cristãos, crentes ou não crentes. E temos a morte eterna, que essa morte eterna só passará aqueles, né, que não creram, certo? E aí, quem crê, ele terá vida eterna, né? Então, a eternidade, ela está polarizada, né? Ela está polarizada. Ela tem a vida eterna, a eternidade, ela tem a vida e tem a morte. E o que seria essa eternidade? É exatamente o infinito. Seria esse infinito, na presença de Deus ou na ausência de Deus. Então a gente chama de morte eterna, porque seria a separação completa e total da presença do Senhor. Aí no subtópico 2 ele vai falar sobre o destino desses ímpios, que são exatamente essas pessoas. E aí nós temos o versículo em Mateus, capítulo 25, verso 41, que ele diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E cremos que o perverso sofrerá eternamente e ficará de fora da nova Jerusalém. Então, assim o próprio Cristo diz que é maldito aquele que não creu e não aceitou o sacrifício vicário de Cristo. Essa é a morte eterna. No nosso tópico 2, vai falar sobre o juízo divino para os ímpios. Que juízo é esse, né? E aí, resgatando o subtópico 3, ele diz que Deus é justo. E como é que Deus é justo e vai permitir que as pessoas sofram no inferno? Que injustiça! Não, ele é tão justo que ele dará a cada um segundo as suas obras. Então, ele deixa o homem tranquilamente escolher o seu caminho. Isso aí é dado através do livre-arbítrio. Então, o homem ele tem livre arbítrio, Deus criou o homem com esse poder volitivo e ele vai trilhar os seus caminhos conforme lhe apraz, conforme ele acha que é interessante. E dentre esse caminho há escolhas a serem feitas, incluindo a salvação,
através do sacrifício de Cristo, o arrependimento desses pecados e a regeneração, né, contínua através dessa intimidade com Cristo. E por causa dessa justiça, né, virá o juízo para os ímpios. Ou seja, Deus é o justo juiz. Através das escolhas que as pessoas realizaram, elas vão colher esses frutos, né? E aí Deus que nos livra da corrupção. E aí, mais uma vez, ele retoma dizendo que a separação é a morte eterna, é a separação por toda a eternidade da presença de Deus. E aí é interessante lembrar que Deus ele nos dá o tempo todo oportunidades, né, de nós aceitarmos a Cristo, de nós ouvirmos o Evangelho, de nós nos arrependermos dos nossos pecados. E se o homem não pratica, né, tal ação, infelizmente ele está fadado ao juízo para os ímpios, né, que são aqueles que não creram. E ele diz aqui, né, uma referência, ele diz 2 Coríntios 5,17. O homem natural é um ser biológico, entretanto, o novo homem é nascido de Deus, um ser espiritual, nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. E que nova criatura é essa? É o cristão, é o ser humano regenerado através da purificação dos seus pecados. Ele vai deixar de pecar eternamente? Não. Né? Nesse primeiro momento, não. Mas ele vai ter perdoados os seus pecados e vai ser regenerado, ou seja, vai ter restaurado aquilo que nasce novamente, né? Regenerado, porque gene vem de nascimento, de princípio, de início. É aquilo que o homem vai realizar. Entretanto, no subtópico 2, ele fala do sofrimento dos ímpios, né? Ele diz algumas características desse ímpio, que são, letra A, são como a moinha. Depois, ele diz que serão condenados da presença de Deus e perecerão eternamente. Deus é muito claro em suas palavras, nas nossas escrituras, né? Esses textos mostram que não podemos ter dúvidas. Então, o título da lição é muito claro. Fé para crer, né, no sofrimento eterno, é real. Porque muitas pessoas, elas dizem que, mas isso é uma teoria, isso é uma filosofia, depois da morte ninguém sabe o que vai acontecer, porque ninguém nunca voltou de lá. Né? É fato que as pessoas não voltam, a não ser que Deus traga de volta. Entretanto, a escolha ela é feita em vida. Né? O livre-arbítrio é dado ao homem enquanto ele é ser vivente nessa terra. Através do nosso corpo, alma e espírito, nós temos poder de decisão sobre as nossa vida. As escolhas que fazemos, somos nós que fazemos, não é Deus que faz por nós, senão Deus teria criado marionetes. E aí é muito importante apresentar isso para os jovens, né? Porque no livro de Eclesiastes, ele vai dizer, jovens, né? Vão lá, goza a vida, faz o que lhe apraz, lembrando que dará conta de cada ação diante de Deus. Então, a Bíblia deixa claro que o homem ele pode escolher os caminhos que lhe apraz. Entretanto, a cada passo que ele der, será cobrado uma satisfação perante Deus. E esse grande juízo vai chegar onde Deus cobrará, né, as obras de cada um. Né? Então, como crentes aqui, é importante nós não só compreendermos, como também falarmos para as pessoas que existe uma eternidade, né? Sem a salvação de Cristo, nós não temos essa garantia de vida eterna. Não temos, porque a Bíblia declara, aquele que não aceita o sacrifício vicário de Cristo está condenado à perdição, à morte, né? E aí, os ímpios fazem escolhas erradas e decidiram duvidar de Deus e da sua palavra. E ele diz, né? Logo, a decisão de pecar é tão somente do homem, mas a recompensa do seu erro é tão somente de Deus. Veja que interessante. Então, é importante mostrar que as misericórdias do Senhor são nas nossas vidas para perdoar os nossos pecados. Mas a aceitação do sacrifício vicário de Cristo, a escolha de estar com Ele é nossa. É nós quem fazemos essa escolha. E aí, no subtópico 3, ele fala da punição divina, né? Que seria exatamente essa penalidade para
o homem que não quis aceitar Cristo, né? A perdição eterna. E aí ele diz: o estado final do ímpio é descrito como morte, punição e perdição. Então aqui mais uma vez ele traz, né, a eternidade, certo? Que vai ser a eternidade, ela é tanto para Deus como para o diabo, né? A eternidade em Deus é vida, porque é a presença dele todos os dias, para sempre, pelos séculos dos séculos, e nós iremos reinar. E nós temos a eternidade também, infinita também, ao longo dos séculos e séculos, porém, sem a presença de Deus, atordoada pelo diabo e seus anjos para sempre, né? O sofrimento é como fogo eterno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, Marcos capítulo 9, capítulo 44 confirma isso. Então, essa realidade, né, é mostrada aqui de forma clara. É preciso fé para crer nesses pontos textuais, certo? Que a Bíblia nos traz como morte, vida, eternidade, sofrimento eterno, gozo eterno. É preciso fé. Quem não tem fé não vai acreditar nisso. E aí é importante o professor resgatar com os jovens, né? Você tem fé? É importante fazer essa pergunta, né? E aí, trazer para esse aluno à tona essa realidade de hoje, né? A Bíblia aqui, ela não é ultrapassada, ela existe para hoje, para a nossa decisão hoje. Agora o nosso momento EBD. Caro professor, você já fez o momento EBD na sua congregação? Aproveite esse final de ano para convidar os jovens para o próximo trimestre do ano de 2024. Nós já temos a nossa nova lição. O professor já pode trazer ali, apresentar na sua congregação, convidando todos os jovens que não puderam participar ou que por algum motivo se afastaram a retornar à nossa EBD, começar o ano aí com bênçãos de Deus sobre a vida de cada um. Convide e participe e chame os jovens, aqueles que participaram, aqueles que não participam mais ou ainda novos alunos. Não deixe de fazer um momento EBD na sua congregação. E nós queremos aproveitar este momento EBD também para sinalizar aqui entre nós que também nós temos esse mesmo conteúdo, subsídio doutrinário, pedagógico do nosso estudo para professores de adultos. É isso aí. Toda semana vai ao ar o nosso vídeo do pastor Marcos Anísio, nosso pastor Evaldo da Mota, que vai ao ar, sempre ali trazendo um comentário denso, um comentário rico e trazendo muitos subsídios para os professores de adultos que estão aí sempre lecionando para classe de senhoras, classe de senhores, classes de obreiros. Então é muito importante, nós indicamos para você também assistir ao vídeo do nosso estudo para professores de adultos, corpo de professores de adultos. Não deixe de clicar lá e também assistir nesse mesmo canal. E para fechar, né, esse momento, nós temos agora nossas dicas pedagógicas, né, para esta lição de número 13. Essa lição de número 13. E aí a tarefa né, nós temos aqui a indicação do nosso pastor Eduardo Leandro, que é registrar, né, o quadro abaixo, e que tem aqui o que é a morte para o cristão. Ele vai trazendo aqui o que é o conceito de morte para o cristão, junto com a referência bíblica. É importante que esse quadro seja, você pode reproduzir na parede, né, no quadro branco, ou ainda mandar no zap uma foto, ou reproduzir numa folha de ofício. Fique à vontade, o quadro é pequeno, dá para reproduzir tranquilamente, né? E vai trazer aqui e mostrar esse esquema para os alunos, né? O que é, né, essa morte para nós cristãos? Como é que nós cristãos entendemos a morte? Né? A morte não é algo fácil, mas a partir de uma ótica bíblica nós podemos entender o porquê que ela existe e o porquê que para nós, né, ela é lucro.
que é uma coisa completamente adversa, né, paradoxal com o pensamento humano e carnal, né? É bem interessante essa visão. E nós temos outro subsídio, outra dica pedagógica que converge com a lição da semana que vem. A lição da semana que vem ela é um complemento dessa lição, né? Porque vai falar da condenação eterna. O que seria essa condenação eterna? Não vamos falar aqui, né? Próxima lição, o professor Pedro vai estar trazendo esse subsídio para vocês. E aí, a tarefa, a dinâmica da semana, né, sobre esta lição de número 13, seria exatamente uma tarefa de casa, né? Uma tarefa de casa para os alunos. Eles iriam elencar o que é vida eterna a partir do estudo da lição, sem copiar, né? Obviamente, seria a partir das suas reflexões. Vida eterna, morte eterna, o conceito de eternidade, né? E o que seria morte física e morte espiritual. E aí, leve essas questões para os seus alunos. Você pode digitar no grupo do Zap, você pode entregar aos alunos impressas, ou ainda pedir que os alunos anotem, e na próxima semana esses alunos trarão essas respostas, né? Não necessariamente a resposta escrita, mas a resposta estudada. Por quê? Porque essa atividade dessa semana vai contribuir para a leitura da próxima. Então, vai instigar que os alunos leiam a lição 14, para que eles tenham subsídios para trazer na próxima discussão. E aí a ideia é que o professor comece com essas perguntas, né? No início da próxima lição, ele vai iniciar com essas perguntas para que os alunos respondam e aí sim ele vai entrar na lição propriamente dita, que é a lição 14. Essas foram nossas dicas didático-pedagógicas bíblicas do nosso estudo para professores de jovens. Nesta semana, nosso vídeo vai ao ar, né, um pouco mais cedo, que as nossas EBDs serão na sexta-feira, né, estarão disponíveis devido ao feriado de Natal, né, o dia 24 de dezembro é o dia do Natal, a nossa igreja não terá a EBD neste dia, mas na sexta-feira nós estamos aqui, né, em todas as EBDs funcionando para trazer esta lição maravilhosa. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu ministério e uma excelente aula na sexta-feira.